no total foram removidas, ficaram aí desalojadas, precisaram recorrer à casa de familiares. É a última informação que a gente tem da Defesa Civil. Além disso, um total de 59 ocorrências foi registrada aí pela parte da Defesa Civil, e é com o diretor da Defesa Civil que a gente conversa ao vivo agora, o Luiz Carlos, que também é secretário de Administração e Previdência de Almirante Tamandaré, para nos explicar como que vocês estão trabalhando, qual que é o rescaldo, o cenário na cidade nesta sexta-feira. Bom dia. Bom dia a todos. Do evento das 24 horas no município de Almirante Tamandaré, na data de ontem, do dia 23, choveu em torno de 159 milímetros. Foi o maior índice de chuva nacional na data de ontem. É muita chuva em pouco tempo. Nós tivemos em torno aí de quase 60 ocorrências, né? A maior delas é deslizamento de massa e inundações. 18 em torno de 24 que são movimentação de massa. Foi o que aconteceu aqui na Restinga Seca. Isso, secretário. Vai explicando para a gente, que a gente vai com as imagens ali, para a gente entender o que aconteceu, então, nesse ponto que é de descida. A gente não vai se movimentar tanto porque está liso aqui, até por segurança, mas o que ocorreu, então, nesse ponto? Como vocês podem observar, nós temos aqui um declive acima de 75%. Ele é muito alto, é um morro, vamos dizer assim. E há residências em si sobre ele. E aqui embaixo ele torna-se um fundo de vale, tá? Toda a água que veio lá de cima, ela concentrou-se aqui embaixo. Subindo aqui à esquerda nossa, nós temos em torno de 6 a 7 casas. Inclusive 2 estão com terra em cima, com volume de massa, ou seja, nós tivemos que retirar imediatamente, foram socorridas daqui e é ofertado como o município e a própria Defesa Civil. Se a pessoa não tem aonde ir, nós levamos para abrigo. Aqui no caso eles foram levados para a residência de familiares, e mais as casas daqui de baixo, e mais 3 aqui que foram inundadas. Então agora o pessoal está retornando, nós acionamos os órgãos competentes, aqui no caso tanto a Prefeitura quanto a Sanepar, porque houve o rompimento das galerias pluviais e de esgoto também, e que estão tomando as providências aqui neste caso aqui. Secretário, muitas ruas alagadas pela cidade, em algumas parece que a rua até virou um rio, né? Quando a gente observa, tem até correnteza no meio das ruas. É a questão dos rios, das galerias, o que vocês já diagnosticaram? Nós temos aqui, nós temos um histórico, o Rio Barigüi nasce dentro do nosso município. Ele veio desde do distrito de Tranqueira até a divisa lá embaixo, Curitiba e Cotanguá. No centro da cidade, o centro da cidade de Almirante Tamandaré foi, vamos dizer assim, que ele foi construído ou nasceu há 130 anos num encontro de 3 bacias, a do Barigüi, a do Pacotuba e do São Francisco. Quando há um grande volume de água, né, por mais limpa, já foi feito, o município fez limpeza das galerias, limpeza das margens dos rios. Há um grande projeto agora também para fazer a limpeza e dragagem de toda do Barigüi, para que isso aconteça, para evitar tudo isso daí. Só que a ocupação urbana em cima dos rios também isso vai ocasionar. Secretário, a gente tem um pedido específico de um morador aqui da colônia Antônio Prado a respeito da manutenção de um rio lá da região. O seu Vanderlei Carrara, que já falou com a gente, daqui a pouco tem a reportagem para a gente exibir aqui no Balanço Geral, que tem um rio lá na região da colônia Antônio Prado que está transbordando com frequência, sempre que tem chuva forte, e isso faz com que a região toda também seja atingida. Então, tem alguma resposta? Ele disse que já é promessa de campanha eleitoral a manutenção daquela região, daquele rio, de mexer na ponte, de mexer nas manilhas. E existe alguma providência para ser adotada naquele ponto? Vocês já adotaram ciência também dessa situação? Tá, nós tivemos a ocorrência lá da região do colônia do Antônio Prado, e essa região lá é uma região, vamos dizer assim, quase rural. E o rio existe, né? E há todo o processo ali dentro. Houve também algumas áreas de ocupação irregular. Nesse mapeamento agora que nós fizemos, essa região entrou. Inclusive hoje nós já sentamos juntamente com o secretário de obras do município para que seja tomada a providência em cima daquilo ali, pelo menos o desassoreamento próximo à ponte, tá? Porque a intervenção no rio, nós vamos aí fazer todo um estudo, e principalmente ambiental. Pedir para o Clemar vir para cá com a gente, com a imagem, para a gente gravar isso mais uma vez. Secretário, porque é um apelo lá do morador, a gente vai exibir a reportagem daqui a pouco. Pedir então para você se comunicar diretamente lá. Vai ser feito um serviço lá no Rio, na região da colônia. De novo, nós vamos tomar providência, nós solicitamos juntamente a Secretaria de Obras, a Defesa Civil,
que tomasse as providências, principalmente a limpeza próximo à ponte. Aí eles dizem a ponte é onde é uma passagem de água que tem lá dentro. O restante, para todos os estudos que estão sendo feitos, para desassoreamento daquilo ali, aí tem um projeto, que tem que ter projeto ambiental, de engenharia e técnico, né, para que seja feito isso daí. De imediato será tomada a providência próximo da ponte para que não haja estrangulamento, porque existe resíduos naturais ali dentro, galhos de árvores que desceram com o próprio volume de chuva. Então isso de imediato vai ser feito. É claro, nós vamos atender todas as ocorrências, são 27, só dessas 27 são 22 de volume de massa, de movimentação, e daí todo um cronograma. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas dentro do período aí normal, pelo menos aí até dentro de 15 dias, tudo isso vai ser tomadas as devidas providências. Secretário, obrigada pela informação ao vivo aqui com a gente. A gente volta com essa imagem aqui, onde tem aqui um serviço de manutenção em andamento. Nós temos a reportagem, né, que eu já comentei a respeito da situação da colônia, também de outros bairros aqui de Almirante Tamandaré. A gente entra agora com essa reportagem, então, aqui no Balanço Geral, para todo mundo acompanhar, né, qual que é a situação dessa, que é uma das cidades do Brasil que teve maior volume de chuva nessa quinta-feira. Olha só. Na casa de Solange e seu Joacir, a água invadiu o local tão rápido que não deu tempo de salvar praticamente nada. Essa é a situação de um dos maiores rios aqui da cidade, o Rio Barigui, que está bem às margens da casa da dona Solange e do seu Joacir. E a gente vê que a situação aqui do imóvel é essa, muita sujeira depois de passar uma madrugada toda alagada e o perigo de voltar a ficar ainda inundada ao longo das próximas horas. Não deu tempo de tirar nada, perdemos tudo de volta, a minha casa está estralando e não tem condições. A gente está numa tristeza, não sabe mais o que fazer, porque como a gente já é um pobre coitado que trabalha com material reciclável, a noite inteira catando material reciclável, para ter um lar, para ter uma coisa da gente, e ainda ver se perder tudo assim do nada. Em Curitiba, outros bairros registraram alagamentos e mais transtornos como Boqueirão, Centro, Rebouças e SIC. Na região metropolitana, a situação não foi diferente, como em Campo Largo e Almirante Tamandaré, o município mais afetado até então. Os comércios da região central viram a água tomar conta de tudo. Próximo dali, na rodovia dos Minérios, um deslizamento deixou a estrada parcialmente bloqueada. Em outros pontos, motoristas se arriscaram a passar pela rodovia, mesmo com inundações. Ainda em Almirante Tamandaré, uma idosa precisou ser resgatada após parte da casa dela ser levada por um deslizamento. O terminal de ônibus da cidade e uma escola também foram atingidos pelas enxurradas. Avenida Emílio Johnson, bem no centro de Almirante Tamandaré, a situação é essa. A chuva nesse momento deu uma trégua, mas a gente percebe todo o acúmulo de água. E segundo os moradores, está aumentando cada vez mais o nível dessa avenida que na verdade está mais parecendo o rio. Trânsito complicado, moradores ilhados. E a situação não é só aqui no centro da cidade não, mas também nas vias que dão acesso aos bairros. Na avenida, motoristas se arriscaram. Alguns conseguiram passar, já outros nem tanto. Fabiano voltava do trabalho e seguia os demais veículos até que passou pelo alagamento. A água era tanta que o motor do carro foi danificado. Certo, a parte do filtro ali é mais baixa, ele puxou a água para dentro. Já era. E agora? Agora tem que ver o prejuízo e arrumar esse carro aí. Com tanta chuva, as ruas no entorno se transformaram em rios. E quem teve coragem passou a pé ou de moto. Rosicléia é professora, devia chegar em casa no fim da tarde, mas ficou ilhada no centro de Tamandaré. Eu sou professora de creche e trabalhei até as 4h30 da tarde e não posso ir para casa porque não posso passar porque o meu carro é rebaixado. Tenho que esperar baixar a água e vir para casa para descansar. Olha só, a gente volta a falar ao vivo aqui então de Almirante Tamandaré, daqui a pouco com mais notícias também aqui da cidade, de toda a Grande Curitiba. A reportagem que a gente acabou de acompanhar mostra um pouco aí de como foram as últimas horas, né? Tanto a tarde de ontem quanto o período da noite, quando ainda tinha chuva muito forte em toda a região. Essa chuva não atingiu apenas casas e empresas, mas também afetou o transporte coletivo, que foi atingido aí em algumas linhas por conta desse grande volume, expressivo volume de chuva também em Curitiba. Vamos ver na reportagem. Quase 6 horas de espera. E só agora moradores da cidade de Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, conseguem embarcar. Mas desse jeito, a disputa por cada lugar, de pessoas que passaram há muito tempo o momento
de chegar em casa. Qual que é teu nome, Igão? Everton. Chegou a hora de ir embora? Verdade, ó. Desde 5 horas da tarde aqui, ó. Muito tempo esperando? Nem espera. Tô tudo molhado aí, ó. Você trabalha com o quê, Jefferson? Construção civil. Construção civil. É hora de ir embora, enfim. Nem fale. Tá difícil aí. É verdade. A primeira leva, digamos assim, dos passageiros foi, mas os outros continuam no ponto aguardando. No ponto de ônibus ao lado, no centro da capital, moradores da cidade de Rio Branco do Sul também esperavam. Tô desde as 7h30 aqui. Desde as 7h30? Esperando, Ou seja, era para estar em casa há muito tempo. Era para mim estar em casa lá muito antes ainda. Umas 8, 9 horas ali. Para mim estar em casa já. O Juan chegou ainda mais cedo. Desde 6h30 aqui levando chuva no lombo não é muito bom, né? Até a cobertura aqui tá pequena para Tá pequena demais. A fila tava até ali atrás agora há pouco. Agora passou 2 ônibus, mas só tá vindo Itaperuçu agora. Agora tá complicado para esperar. E esta é a segunda vez que o Juan passa pelo mesmo problema. Mês passado, se não me engano, aconteceu também. Parou tudo ali, só que era de dia, né? Agora é de noite, ficou mais complicado, né? A distância entre Curitiba e os municípios de Itaperuçu e Rio Branco do Sul é de aproximadamente 30 quilômetros. Os passageiros que conseguiram embarcar ainda tiveram que encarar o caos no trânsito, principalmente por causa do alagamento que bloqueava a passagem de veículos na rodovia dos Minérios, no bairro Mato Dentro, em Almirante Tamandaré. O bloqueio começou perto das 4 horas da tarde. Aqui no Pedra Branca já tá alagando, ó. Tá crescendo já o rio. Daqui a pouco já não vai passar mais, né? Entre a noite e a madrugada, até um trator era usado para tentar diminuir o nível de água na rodovia. Presos no trânsito, alguns passageiros desceram dos veículos e caminharam. O final da fila, sentido as cidades que ficaram praticamente isoladas, já estava no contorno norte, ou seja, um congestionamento com mais de 7 quilômetros. Um pouco antes, no bairro Abranches, em Curitiba, motoristas se arriscavam no alagamento. O trecho passa por obras. A gente viu então a situação também do transporte coletivo, os terminais que acabam atingidos também por conta desse grande volume de chuva. É realmente uma enxurrada que vai tomando conta de tudo. Ao vivo de Almirante Tamandaré, a gente acaba de receber uma informação a respeito de um possível bloqueio na rodovia dos Minérios em forma de protesto dos moradores por conta aí desses alagamentos que ocorrem na cidade. Nós vamos para lá daqui a pouco para acompanhar de fato se isso está acontecendo ou não, qual que é a condição no trânsito na rodovia. E o secretário Luiz Carlos também, que conversa com a gente ao vivo sobre essa situação. Está sabendo já de algo, secretário, desse protesto que pode estar acontecendo ali na altura dos motéis, como todo mundo conhece? Não, eu estou tendo informação através de vocês agora. Ali a região do Bonfim, né? É uma ocupação ao lado do Rio Barigui, em que é uma situação de fundo de vale também. A semana passada e retrasada, a prefeitura já fez uma limpeza do rio na região, inclusive houve até um alargamento em certas curvas para que o volume de água tornasse mais rápido, mas ali é uma ocupação irregular. Nós, né, já foi desocupado em 2010 e é perto da pedreira ali que eles chamam e está dentro às margens do rio, né? A prefeitura tomou todas as ações e que teve ali tudo próximo, mas o volume de chuva que aconteceu ontem não tem caixa de rio que suporte esse volume de chuva no prazo curto. Secretário, em caso de realmente ter um protesto lá, de estar travando o trânsito, risco até para as pessoas que ficam ali na rodovia, o que pode ser adotado? Provavelmente daí, lembrando que a rodovia é de responsabilidade do Estado, tá? E isso daí provavelmente o Estado, o DR e a Polícia Rodoviária Estadual deverão tomar as providências cabíveis. Perfeito, secretário. Obrigada, então, pelas informações ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. A gente vai continuar, então, acompanhando tudo aqui, Almirante Tamandaré. Desde a manhã nós estamos aqui. Daqui a pouco tem uma reportagem completa mostrando todo esse trabalho em colégio que ficou alagado, nas casas, moradores, ruas. E vamos dar um pulinho também agora, Luciano, doutora Márcia, para a rodovia, para entender o que está acontecendo de fato lá. Essa informação de um protesto que estaria trancando a rua por conta também desses alagamentos na cidade. Volto com vocês. Combinado, Beatriz. Muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela vai até a rodovia dos Minérios.